Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, hoje é motivo de alegria estarmos aqui estudando acerca do livro da Revelação e nós vamos compreender a importância desse livro, a importância desse estudo. Se estiver muito baixo, os irmãos podem dizer, pode falar. Sim, Val, eu esqueci o pendrive, então não vai ter imagem, tá? Eu tinha pedido para o pastor, mas eu acabei esquecendo o pendrive. Então, irmãos, hoje nós vamos estar fazendo esse estudo que, na verdade, acabou se tornando uma pregação misturada com estudo, que, na verdade, estão associadas, né? Mas, hoje meu intuito aqui é fazer, como eu disse, né, conforme a escola dominical, então, que os irmãos tenham a liberdade de perguntar, de questionar, de colocar as considerações, tá? Que às vezes no culto de doutrina, às vezes a gente não tem essa liberdade por conta de todo o andamento do culto, né? Mas hoje nós temos a liberdade de fazer os questionamentos, fazer os apontamentos. E eu quero trazer com esse estudo, né? Nós estamos acostumados a ver estudos mais, vamos dizer assim, acadêmicos, aplicando todas as simbologias. Nós sabemos que o Apocalipse é cheio de simbologias, mas o meu objetivo aqui hoje é trazer um desejo, né? É demonstrar através do estudo, através dessa ministração, a importância do Apocalipse e trazer esse desejo que o Apocalipse nos traz, né? Porque muitas vezes a gente vê estudos do Apocalipse, a gente, na verdade, fica um pouco mais distante, né? A gente fala, isso aí é muito difícil e deixa para depois. Mas hoje eu quero trazer uma questão mais prática, apesar de apresentar algumas simbologias, eu quero trazer algumas questões mais práticas. O pastor, ele me deu 3 sextas-feiras aí, então essa primeira sexta-feira eu quero fazer uma introdução sobre o livro, eu quero falar um pouquinho sobre alguns significados do livro. E assim, irmãos, podem ficar tranquilos que o Apocalipse, ele, apesar de conter muitas simbologias, ele é um livro simples de se compreender, e aí nós vamos discorrendo, né? Conforme as coisas avançam. E nós estamos vivendo, irmãos, no momento da sociedade, no momento da política, nas manifestações da natureza que nós vemos, Vanice, que nós vemos nas manifestações da natureza, muitas coisas acontecendo, e eu percebo nas notícias, nos jornais, naqueles que não têm a percepção da revelação, das profecias, que eles estão à mercê daquilo que a mídia diz. Eles estão à disposição daquilo que é trazido pela mídia e eles não têm a compreensão de fato sobre o significado de tudo que está acontecendo. Então, nós podemos dizer que o mundo ele está vivendo em um período de trevas em sua visão. Porque nós passamos por uma pandemia, nós estamos iniciando uma guerra, né, que na verdade ela explodiu agora, mas ela já vem se arrastando há alguns anos, e se voltarmos um pouco mais na história, há algumas décadas, por causa da União Soviética, a Rússia, a Ucrânia, a OTAN, nós temos visto, né, todos os dias aí na mídia, e quando nós não compreendemos o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, nós também corremos o risco de andar na mesma escuridão de visão que o mundo está vivendo. E o Apocalipse, o mais interessante, uma das coisas mais interessantes que eu acho sobre o livro do Apocalipse, é que ele nos mostra o final da história. Então, quando nós estudamos o Apocalipse e aprendemos o final da história, nós também compreendemos que para que se chegue a este final, é necessário passar por um meio da história. E nós estamos exatamente nesse contexto. Nós estamos vivendo o que eu chamo, né, eu denominei aí, de o desenhar da grande tribulação. Então nós estamos vivendo os dias que desenham
Nós estamos vivendo o dia que rascunha. Tem até um pastor amigo meu que ele costuma dizer que nós estamos vivendo o trailer do filme. O Apocalipse é um filme, o fim dos tempos, a grande tribulação, o juízo de Deus é um filme. E nós estamos vivendo os primeiros momentos desse filme. Então eu já quero convidar os irmãos a deixar o livro de Apocalipse aí. Eu vou discorrer sobre alguns outros textos, mas eu preferi me manter aqui no livro de Apocalipse para focar, né? Para a gente entender que o Apocalipse ele trata de diversos assuntos que muitas vezes as pessoas acreditam que ele não trata. Então esse tempo que nós vivemos, Paulo ele profetiza por antecipação em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele vai dizer que nos últimos dias nós veríamos pessoas juntando mestres de acordo com as suas próprias vontades. Quando eles ouvissem a sã doutrina, e eu glorifico a Deus pelos irmãos que se disporam, né? Eu sei que muitos, né, por conta do trabalho não podem estar, mas eu glorifico a Deus pelo desejo de aprender acerca desse livro. Quer falar, pastor? Não é que o senhor fez assim, eu achei que queria falar. E Paulo ele vai dizer que quando essas pessoas ouvissem a sã doutrina, eles sentiriam coceiras nos ouvidos. E vocês têm percebido isso nos nossos dias? Os irmãos têm percebido essa realidade da coceira na sã doutrina? Pessoas que, inclusive é uma frase muito dita, né, que cada pessoa possui a sua verdade. Isso não seria juntar mestres às suas próprias convicções? Porque cada um tem a sua verdade, mas as verdades são repetidas. Então, onde essa pessoa está buscando essa verdade? Ele aprendeu em algum lugar. Pode não ser no Evangelho, como nós buscamos, mas ele buscou em algum lugar. Então, este é o tempo em que nós estamos vivendo. Apocalipse, verso 1. Os irmãos já deixam bem no gatilho aí, que nós vamos basicamente ler só o capítulo 1. E é interessante, irmãos, enquanto os irmãos vão se achegando, o pastor chegou. Eu tenho conversado com alguns pastores, amigos pelo Brasil. Inclusive, antes de ontem, eu estava conversando com um amigo meu de Goiás. E ele disse que na igreja dele, antes da pandemia, eram 150 membros. Agora, nesse pós-pandemia, né, porque nós ainda estamos encaminhando aí, espero Deus que seja o último momento, ele diz que 60 membros restaram após a pandemia. E aí, a gente conversando, discorrendo sobre o assunto, nós chegamos a considerações finais, né, porque nós não podemos concluir porque isso vai de cada um daqueles que saíram, né, então a gente não pode generalizar. Mas chegamos a algumas considerações de que, na verdade, alguns desses não se impactaram, não esfriaram por causa da pandemia, mas, na verdade, eles já vinham se arrastando há muito tempo e a pandemia foi apenas um gatilho. Não, tudo bem, agora a pandemia, agora eu vou ficar em casa e... não quero voltar mais, estou com preguiça. Então, essa é a realidade da maioria, eu não posso dizer por todos, mas em muitos lugares em que tenho conversado, em que tenho perguntado, e os pastores eles estão vivendo essa angústia, né? Essa angústia, porque muitas vezes ele se frustra, muitas vezes ele acha que é culpa dele, mas cada caso é um caso, né? Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E eu coloquei até uma frase interessante aqui enquanto eu meditava, né? Os irmãos sabem que eu gosto de criar algumas frases aí. E o pensamento da frase é mais ou menos assim: na perseguição, os falsos abandonam. Na perseguição, os fracos ou se fortalecem ou desanimam e param. Na perseguição, somente os fortes permanecem. E nós vemos no contexto do cristianismo que as eras de ouro do cristianismo foram as eras de maior perseguição. Porque a perseguição, ela traz, eu vou utilizar essa palavra, mas pode ser que seja muito forte, mas ela traz uma purificação na igreja. Porque ninguém seria capaz de entregar a própria vida por algo a que não acredita.
Nem todos os gregos, como diz o historiador, seriam capazes de entregar a sua vida por causa de toda a filosofia. Mas os cristãos verdadeiros entregam as suas vidas diante da perseguição por causa daquele a quem eles têm convicção que existem, que é Jesus. E quando falamos do Apocalipse, nós falamos da revelação de Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer no verso 1, e eu já convido os irmãos para ler. Mas antes, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário a fazer a respeito? Os irmãos que chegaram depois, eu quero fazer como se fosse uma escola dominical, tá? Então os irmãos têm a liberdade de, né, Nair? Tem a liberdade de perguntar, de questionar. Então fiquem à vontade aí. Capítulo 1 de Apocalipse, eu vou ler o verso 9 até o 11, que diz assim. Aqui nós vamos observar o autor do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10 de Apocalipse 1. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o autor de Apocalipse é apresentado aqui nesse texto. E eu já quero desfazer aqui uma possível dúvida que eu tive quando eu era mais jovem na fé. E uma vez no carro com os irmãos, né, surgiu a questão, né? Quem foi que escreveu os livros com o nome de João? Porque nós sabemos que tem o Evangelho de João, a primeira, a segunda, a terceira carta de João e Apocalipse, que também nós vemos aqui que é João que escreve. E naquele período, naquele momento, foi-me dito, e eu acreditei, que existiam 3 Joões que escreveram. Um escreveu o Evangelho, outro escreveu as cartas e outro escreveu o Apocalipse. Mas, na verdade, é um único João que escreveu todos estes livros. E não é João Batista. João Batista é aquele que foi morto, né, teve a cabeça decepada, apresentada numa bandeja, e ele morreu e ficou. João é o único discípulo dentre os 12 que não foi morto, segundo a tradição da igreja. João morreu de causas naturais, de velhice. Então, é este João, o discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho, e lá no seu Evangelho, ele se denomina de o discípulo amado. Então, o escritor do Apocalipse é este João. A Bíblia vai dizer que ele... Ou melhor, a Bíblia não, irmãos. A tradição... Quando eu falo tradição, irmãos, entendam que são os historiadores, tá? Aqueles que... Os pais da igreja, enfim, líderes da igreja que escreveram. Isso é a tradição, tá? Quando eu disser a tradição, é isso que significa. Diz que João tinha entre 17 e 24 anos. Alguns dizem um, outros dizem outro. E ele era o discípulo mais jovem de Jesus. Então, nós já podemos ver, baseado na própria afirmação de João, que se diz o discípulo amado, aquele que reclina no peito de Jesus, que não importa a idade. O que importa de fato é o caráter, é a intimidade com Deus. Então, não importa se é jovem, não importa se é velho, pois Pedro era, né, já não era velho, mas já era mais de meia idade. E para aquela época, né, os homens morriam mais cedo, né? Alguns dizem que com 45 anos a pessoa já era velha para a época. Então, Deus ele usa quem ele quer. Mas nós vemos aqui a importância de João. Porque se nós olharmos o livro, o capítulo final de João, quando Pedro, eles estão pescando, Jesus aparece, Jesus restaura o coração de Pedro ali. Pedro, tu me amas? Depois, o que Pedro vai fazer? Jesus está falando sobre ele e ele pergunta: e quanto a este aqui? Estava falando de João. Então veja, a preocupação de Pedro, que era um dos 3 que estavam mais próximos nos momentos mais extraordinários, vamos dizer assim, que eram Pedro, Tiago e João. Então nós vemos eles reunidos ali no Monte da Transfiguração, só sobem os 3, eram 12.
Só sobem os 3 quando Jesus se transfigura. Quando o período da ceia se encerra, eles cantam o hino e saem até o jardim do Getsemane. Judas já havia saído para buscar aqueles que trairiam a Jesus, aqueles que capturariam a Jesus. E ele leva os outros 11 discípulos, certo? Tudo ok até aqui? E ele leva os 11 discípulos, mas 8 deles ficam um pouco mais atrás. E Jesus leva 3 deles, Pedro, Tiago e João, para onde ele sofreria as agonias do Getsemane. E veja que interessante, Pedro, ele não pergunta sobre Tiago, que era um dos 3, mas ele pergunta sobre João. E quanto a este? E Jesus vai dizer, né, o que te importa que ele permaneça vivo até que eu venha? Aí o texto vai dizer que surge ali um boato de que João não morreria, né? Então veja a importância deste livro. Claro que nós não podemos basear a importância de uma obra baseado na pessoa, mas Deus ele trabalha com pessoas a quem ele confia. E ele confiou ao discípulo amado entregar o Apocalipse. Então, com isso eu já quero reforçar aqui a importância de nós como igreja conhecermos o Apocalipse. Eu dizia no começo, aos irmãos que chegaram depois, que o Apocalipse ele fala acerca do fim dos tempos e acerca do novo começo, que é o nosso encontro com Jesus, é o nosso novo começo. E quando nós conhecemos o fim, nós conhecemos o meio da história, que é o momento em que nós estamos. Então, aqui também nós já podemos ver a importância do livro do Apocalipse. Alguém quer comentar algo? Quer perguntar? Quer fazer alguma pergunta até agora? Fica à vontade, né? Mas você citou os 3 discípulos. Tiago, no caso, é aquele Tiago que morreu a espada em Atos. Não, é outro. É outro, é. Uhum. É o irmão de Jesus. Não, em Atos? Em Atos? Porque tem um que morre, Sim. né, a espada, e aí Sim. até tem que ver quem ficaria no lugar. Sim. Sim, é que ele era o líder de Jerusalém. Ah, tá. E esse Tiago que subiu também. Eram os 3. Alguém mais? Falar? Quer falar, irmão? Ela levantou a mão e apontou. Então vamos lá. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então vamos lá acompanhar o processo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então veja o processo. Deus entrega ao filho, o filho entrega ao anjo, o anjo entrega a João, João entrega aos pastores, os pastores leem a igreja e é espalhado pelo mundo. E nós, eu na condição de vermezinho, né, de pequenininho, estou aqui falando um pouco sobre este livro. Mas o mais importante de tudo é fazermos esse retrocesso, porque nós estamos falando da minha aplicação hoje, mas se nós retornarmos até a fonte, nós estamos falando de uma revelação de Deus. Então, o Apocalipse é uma revelação de Deus. E aqui está a máxima importância desse livro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Essa é a importância do estudo do Apocalipse. E a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Apocalipsis, no grego, é como se fosse um tirar de véu, um mostrar, tirar o manto e trazer a luz. Então, Apocalipse, nós vemos ali Lucas 2:32. Alguém quer ler? Lucas 2:32? Eu vou abrir aqui também. Lucas 2:32. 32, por Luz favor. para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então veja, o texto está falando
sobre o momento em que o menino Jesus, o bebê Jesus, chega até o templo para ser apresentado. Então Simeão, que estava aguardando por causa de uma revelação que ele recebeu, que veria a salvação, o Salvador, ele confirma, ele tem a convicção de que a salvação havia chegado. E olha o que ele diz no verso 32. Jesus é luz para Apocalipse. Luz para revelação. Esse é o termo Apocalipse, é o mesmo que dá o nome ao livro Apocalipse. Então a revelação é um lançar de luz nas trevas. E é interessante quando Jesus chega, né, ali na cidade de Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que a cidade que habitava a sombra e da morte, porque Cafarnaum é uma cidade onde o sol demora para nascer e se põe muito rápido, então ela fica muito tempo, né, naquele período escuro. E Jesus ele veio como essa luz para o povo de Cafarnaum. E essa mesma luz que o texto vai dizer que Apocalipse é. Então é por isso que eu estava dizendo, né, que em meio a esse caos social que nós estamos vivendo, em meio a essas trevas de más notícias, de pandemias, de guerras, o Apocalipse é uma luz, porque ele fala sobre tudo isso. Ele fala sobre todas essas coisas que elas aconteceriam e de fato elas vêm se desenhando. Claro que não de maneira esplendorosa, de maneira terrível como acontecerá durante a grande tribulação, mas elas já vêm se desenhando. E tristes são aqueles que desconhecem as profecias, porque como eu disse e repito, eu bato muito no foco da mídia, porque eles ficam à mercê das notícias da mídia. E aquilo que a mídia diz vai alimentando-os, alimentando-os, alimentando, e eles vão se desanimando, se desanimando, se desanimando, quando na verdade o Evangelho nos chama à perseverança. O Apocalipse nos chama à perseverança, porque esses dias chegariam, e esses dias estão se aproximando cada vez mais rápido. E eu creio que Jesus está muito perto de voltar. Eu creio que a volta de Jesus está próxima. E João, como nós lemos no verso 9 de Apocalipse, deixa eu voltar lá. Ele estava em qual local? Quando ele recebe a revelação do Apocalipse? Na ilha de Patmos. Qual a representação de Patmos? Nenhuma. E porque João estava ali, a tradição, olha lá, o que é a tradição, quem lembra? O que é a tradição? Os pais da igreja, os relatos que aqueles que viveram mais próximos do tempo de Jesus nos relatam que João, quando ele foi ficando mais velho, e alguns acreditam que foi depois que Paulo morreu, ele rodou por alguns locais, passou por Antioquia, que era o centro missionário, né, aos gentios, e chegou em Éfeso, e pastoreou Éfeso por um bom tempo, e alguns acreditam que Maria, mãe de Jesus, estava com ele, né? Porque quando ele estava ali aos pés da cruz, a gente lembra que Jesus vai dizer para ele, né, que essa era a mãe dele, ele era o seu filho, e eles estariam juntos. Então, João levou Maria para estar com eles. E ele chega até Éfeso, depois que Paulo havia morrido. E Éfeso, faltou a imagem que eu não trouxe, mas Éfeso, eu vou desenhar aqui mentalmente para os irmãos, Éfeso é uma ilha próxima da Turquia. A Turquia recente é o local das antigas 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é o que é a Turquia hoje. Então a Turquia, a ilha de Patmos é uma das ilhas mais próximas dali. Então João estava ali simplesmente por isso. Não tem um motivo místico, não tem um motivo especial. Ele era um prisioneiro perigoso para os romanos. Por quê? O imperador Domiciano, que é o imperador da época, é um dos Césares, né, um dos mais terríveis, né, ele estava no poder. E ele estabeleceu o culto ao imperador, além de outras coisas. E João, ele foi enviado para aquela ilha como uma ameaça, porque pensem os irmãos, os discípulos haviam morrido já nessa época, nós estamos falando aqui por volta do ano 90 depois de Cristo. Jesus já havia morrido há cerca de 60 anos. Os discípulos já haviam morrido.
Os dois maiores expoentes do cristianismo eram Paulo e João. Paulo já havia sido assassinado. Só havia João dentre aqueles que conviveram com Jesus, daqueles entre os 12. Então João era o líder máximo da igreja naquela época. E a igreja estava ameaçando um Estado que matava por qualquer motivo que lhe fosse vontade, eles iam e matassem. Então João era o homem mais perigoso do império, nesse sentido, ideologicamente falando. E ele é enviado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos, é onde ele recebe, né, essa revelação. E essa ilha, ela fica próxima, ela pertence à Grécia hoje, mas a Grécia é um pouco mais longe, tá? A Turquia é um pouco mais próximo dessa ilha. Perguntas? Comentários? O João perguntou se essa ilha ainda existe. Se ela... É uma ilha que pertence à Grécia. Mas é povoada ou só é uma ilha? É uma ilha, não, é uma ilha. É uma ilha inabitada. Tem os monumentos, é uma ilha turística hoje, né? Inclusive é um lugar... Ainda da questão de João, não? Sim, em referência ao contexto romano, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que essa aqui é a visão dos cristãos, certo? Então o contexto romano é outro, mas é a mesma coisa, né? A prisão, tá tudo ali. Lógico, as ruínas, né? Não a prisão, porque já faz muito tempo, né? Então, ela existe, tá? Ela tá ali, pertence à Grécia, mas está próxima à Turquia. Deixa eu só dizer, há não muito tempo, a questão de 1 ano, 2 anos por aí, eu tive um contato com uma pessoa que a identidade dele por causa do nascimento, identificados. Sério? Identidade. Então tem habitantes lá? Tem habitantes ainda, né? Legal. Obrigado, pastor. Já tem habitante, é turístico, como você falou, e está em cuidado do protetorado da Igreja Ortodoxa Grega. Legal, aí ó. Então ela é habitada e ela está em protetorado, ou seja, quem mantém, quem preserva é a Igreja Ortodoxa Grega. E aí a tradição fala que está na caverna, não caverna? É que se fala em a caverna, a cova, onde Qumran? Não. João supostamente recebeu, porque ela como Sim. casa não tinha Aham, um recinto, em si ela era uma casa. Legal. Então, certinho? Mais alguém? Algum questionamento? Tudo certo? Fechou? Então era assim. E os cristãos naquela época, eles eram acusados de algumas coisas. E veja só que curioso. Eles eram acusados de ateísmo. Por quê? Porque aquela época era um período muito místico, né? Então eles tinham muitos deuses, tanto que Paulo, quando ele passa, né, por aquela região, ele fica impressionado, né, em Atenas ali, devido à quantidade de deuses, a quantidade de estátuas de homens, né? Inclusive ele fala sobre o Deus desconhecido. Mas eles eram acusados de ateísmo porque eles só criam em um Deus, e um Deus invisível. Então, eram ateus. Essas foram, né, os argumentos também utilizados para levarem, né, os cristãos ao martírio, a levar os cristãos às prisões. Eles eram acusados também de canibalismo. Quem imagina por quê? Por causa da ceia. Lê João 6 depois, quando chegar em casa, vocês vão entender. Se alguém passar na rua ali e com a compreensão, né, sem a compreensão cristã, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Canibais. Inclusive infanticídio, né? Porque eles acreditavam que as crianças eram mortas para esses alimentos, né? E eles também eram acusados de incesto, porque eles eram irmãos e casavam entre si. Então estas eram as acusações ali, as mais, né, amplas que eram aplicadas ali naquela região. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais, né, partindo dessa introdução. Então, alguém tem alguma dúvida em relação à introdução do Apocalipse? Alguma questão, algum questionamento? Então, vamos lá. Deixa eu dobrar aqui o meu rascunho. Vamos para 1 João. Diga.
Sim. Nada, só um agregado. Não? Legal. Que você trouxe muito pertinente. Em el capítulo 1, versículo 1, sobre a autoria. Aham. Que incluso eu acredito assim desse jeito. Todo mundo fala el autor João, mas aí no versículo 1, que você muito bem esclareceu. Só para fazer um adendo, irmãos, aqui está o pastor Mano Salva, né? O pastor Rigonato, meu pastor Rodrigo, né? Os três aqui, meus amigos convidados. E o pastor Mano Salva, ele é o idealizador dos projetos escatológicos da faculdade lá na Venezuela, né, pastor? Então ele é doutor aí nos assuntos escatológicos, tá? Só para os irmãos compreenderem. Não idealizador, sino professor de Sim, escatologia. isso aí. Aqui fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você muito bem descreveu todos os elementos, todos os personagens que estão envolvidos aqui. Não? A revelação, o dono era Deus Pai, ele era o dono dessa revelação, ele a colocou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo le envia a João por meio desse ángel. E João escreve. Então, eu sempre hago esta aclaratória. El escriba é João, o autor é Jesus. É isso aí. Foi isso. Muito bem. Só isso tudo, né? Porque é exatamente isso. Então vamos lá. Aí que eu já quero lançar uma pergunta. O que significa anticristo? Porque o nosso propósito hoje era falar sobre o anticristo. Então, o que os irmãos compreendem sobre anticristo? A palavra, o termo, a terminologia, anticristo. Exatamente, Graça, exatamente. Porque existe uma compreensão de que o anticristo ele vai se pôr no lugar de Cristo, mas no sentido de doutrinário, né? Ele vai se parecer um Messias no sentido estrito da palavra. Mas a palavra anti é diferente da palavra pseudo, né? Pseudo, a palavra que a gente conhece aqui, né? Que é falso. E Mateus 24, 23, olha o que vai dizer lá. Mateus 24, 23, ele está falando da grande tribulação também. E ele vai apresentar os falsos cristos ali. É o 23 e o 24. Diz assim: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Ou seja, se durante a grande tribulação alguém disser que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem. 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então aqui a palavra aplicada no grego é a palavra falsos, é a palavra pseudo, Cristo. E a palavra aplicada em João, como nós vamos ler em 1 João capítulo 2, é a palavra anticristo. E o contexto de 1 João vai nos explicar sobre como é a atuação do anticristo. E veja que é a carta de João, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. 1 João 2, 19 e 22. Ele diz assim, está falando sobre os irmãos, né, o contexto gnóstico ali. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, não teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, o pseudo-Cristo é aquele que se coloca no lugar se dizendo Cristo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, Mateus 24, 23, 24, para quem está anotando,
pseudocristo, e o anticristo, 1 João, capítulo 2, versos 19 e 22. Então essa é a diferença entre anticristo e pseudocristos. Na grande tribulação, haverão pessoas que se aproveitarão da situação e se dirão Cristo, porque muitas pessoas estarão atrás de Cristo. E de fato, haverá pregação, e isso nós vamos falar na próxima aula sobre os 144.000, as duas testemunhas, entender um pouco mais sobre o contexto disso tudo, mas também haverão os falsos. E hoje não é diferente. Nós temos a pregação genuína e nós temos os falsos, que agregam, como Paulo vai dizer a Timóteo, né? Conforme as suas vontades. Então, aqueles que querem riquezas, aqueles que querem poder, têm a sua pregação em nome de Jesus. Aqueles que querem viver uma vida sem a santidade, têm a sua pregação em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus, entre aspas aqui, tá bom? Então, o mundo está sendo preparado. E veja só, quem é o anticristo? Verso 22. Senão aquele que nega o Pai e o Filho. Então, esse contexto que nós vivemos hoje, de uma sociedade que está tentando apagar o Evangelho, que está tentando negar o Pai e o Filho, é uma sociedade que está sendo preparada para a grande tribulação. E alguém conhece aqui a simbologia do sapo? Se você joga o sapo fervendo na água, se você joga um sapo na água fervendo, ele pula. Mas se você vai cozinhando o sapo na água fria, o sapo tem sangue frio. Então se você coloca ele na água fria, ele fica de boa. E aí você vai esquentando aos pouquinhos. Você joga uma ideologia aqui, você joga uma falsa compreensão aqui, uma falsa religião ali. Você vai convencendo os cristãos de que essas coisas são verdade, de que o evangelho é ultrapassado. E aí o sapo vai se esquentando e o sapo vai se adaptando aos pouquinhos. Porque ele vai se acomodando ali na água. E quando ele percebe que de fato há alguma coisa errada, já é tarde, porque ele gastou tanta energia que ele não tem mais força para pular. E aí ele fica. Então, o tempo em que nós vivemos é esse cozinhar do sapo, preparado para a armadilha. E Paulo diz em 2 Coríntios 2 que nós não devemos menosprezar Satanás, porque ele é muito ardiloso. Então nós não devemos menosprezar as artimanhas de Satanás. E é por isso que nós precisamos estar pautados em Efésios 6, as armaduras da fé. E quando nós estamos alheios às profecias, nós estamos sem parte da armadura, porque o Apocalipse é a palavra de Deus. Então ele está contido nas Escrituras. E quando o Apocalipse e as profecias, quando eu falo Apocalipse eu falo da revelação acerca do fim, nós estamos alheios, nós estamos sem parte dessa armadura. E Satanás ele pode exatamente entrar como uma chaga por esse buraco, por essa brecha, e pode contaminar o resto da armadura, porque ele contamina por dentro. Ele vai contaminando por dentro. Porque a perseguição, na verdade, fortalece muitas vezes, né? Alguns. Mas ele vem pela perseguição, como muitos são perseguidos, mas ele também vem pela ideologia. E ele vai jogando ideologias, ele vai jogando feminismo, ele vai jogando aborto, ele vai jogando e ele vai jogando. E aí você pode imaginar aí tudo que está na mídia. Quando você chega na mídia, você percebe todas as coisas que vão sendo jogadas. É o fogo que vai sendo esquentado aos pouquinhos, até o momento em que chegar uma apostasia, e isso é individual, a apostasia é individual, não é? Nós nunca podemos falar do geral. Ah, a igreja está fria. Não, os indivíduos, pode ser uma maioria, uma minoria, mas são indivíduos que esfriam. Então, o avivamento acontece em cada um de nós pelo evangelho, pela palavra. Então, não espere um avivamento da igreja mundial. Mundial que eu digo, né? Da igreja, né? Espere um avivamento seu. Então não espere pelo pastor, não espere pelo Vitor, não espere pelos missionários, não espere. Busque o seu interior, porque Jesus vai dizer para a mulher, não é naquele monte, não é no outro, não é na Assembleia de Deus, não é na Batista, os verdadeiros, claro, né? Não estou falando de desigrejar, tá? Eu só estou falando que não é
na parede, não é nesse monte, não é no monte também que a gente ora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que ele procura. Ele não procura uma igreja que adore em espírito e em verdade, também procura, mas ele está procurando indivíduos que o adorem. Ele procura a cada um de nós e ele está procurando com uma lanterna acesa ao meio-dia, perguntando, né, usando a sátira da filosofia, né? Onde há um adorador? É claro que aqui é tudo simbológico, tá, gente? Eu estou usando uma linguagem humana para a gente compreender aquilo que Deus espera de nós, tá bom? Mas, na verdade, Vai lá, pastor. Deus em todas as situações, ele nunca trata com a multidão. Ele para uma multidão para curar um cego. Ele para uma multidão para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele se interessou por uma pessoa no meio da multidão. Várias vezes Jesus para a multidão para atender uma pessoa. Exatamente, pastor. E ali em João 6, quando todos estão abandonando, ele olha para os discípulos e não diz, fiquem comigo, ele diz, e vocês? Querem ir também? Isso hoje, ele trocou uma multidão de 5.000 por 12 e ainda disse para os 12, se vocês quiserem, porque eu não vou abrir mão dos princípios aqui. Se vocês quiserem abrir, o problema de vocês. E aí a gente pode ligar com a questão da ceia que nós estávamos falando, né? É um discurso que impactou o meu sangue, a verdadeira comida. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aí as pessoas dizem, dura essa palavra. Mas Jesus não diz, não, tudo bem, eu vou adaptar a mensagem. Não. Jesus, ele diz, se vocês quiserem ir, podem ir, vamos dizer assim. Mas a palavra permanece. João diz, né? Paulo diz, apesar das cadeias que me prendem, o evangelho está livre. O evangelho não depende de mim, não depende de você. O evangelho é o poder de Deus. Nós é que dependemos de Jesus. Jesus não precisa de nós não encostamos Deus na parede. Isso é uma blasfêmia. Nós é que precisamos de Deus. É graça. É tudo graça. É tudo por graça. E aqui eu listei, irmãos, algumas questões sobre esse controle social. Eu vou falar um pouco sobre o anticristo, mas não tem problema se eu deixar para a próxima aula, tá? Não tem problema não. Mas eu achei interessante frisar essas questões, porque nós estamos em contato, infelizmente a internet, né, infelizmente e infelizmente, né, depende de como nós utilizamos. As mídias estão aí, nós assistimos, nós acompanhamos, nós vemos, no trabalho todo mundo comenta, é o assunto da semana, é o assunto do dia. Mas nós vemos muitas coisas acontecendo, como eu falei, sobre essa questão do aborto. Porque, se eu não me engano, no México, na Argentina e na Colômbia, eles liberaram o aborto até o 6º mês de gravidez. E veja só como o anticristo ele trabalha negando a Deus, porque se nós formos para o evangelho, nós veremos que essa é aproximadamente a idade que Maria chega à casa de Isabel e João Batista fica cheio do Espírito Santo. E as pessoas estão querendo assassinar os bebês. Isso está se tornando normal, existem cristãos que defendem o aborto, essa relação do feminismo. Nós vemos aí esse Porta dos Fundos, eu acho que, né, a maioria das pessoas conhecem. Eles não podem fazer piada, e eu concordo, não podem fazer piada com negros, com gordos, com mulheres, porque isso ofende a honra deles. E isso acontece de fato. Mas eles não se preocupam no final de ano chamar Jesus de homossexual. E eles poderiam acompanhar não a Porta dos Fundos, mas o Portas Abertas, e ver que 360 milhões de cristãos sofrem perseguição violenta em todo o mundo. É uma negação do evangelho. Você acha que eles estão preocupados com mulheres, negros e gordos? Não. Eles estão preocupados com a ideologia, sempre lembrando que o anticristo, ele recebe o consentimento do dragão, que é Satanás. Então ele vem na ação de Satanás. O anticristo é uma figura, mas o que nós devemos focar é na figura de Satanás, porque nós não podemos deixar nos envolver por essas percepções. Fala, pastor. Importante ressaltar, enquanto ao anticristo, no meio cristão, que não sempre estamos
preocupado quando aparece uma figura política. E nós somos vítimas desses. Eu tenho uma pintura, uma palestra que se chama exegese de jornalismo, porque temos pregadores que tomam essa situação nos jornais e por tal político, para não falar de novo, mas tudo isso, tal político em tal época, o anticristo. A história demonstra que nós somos o anticristo por excelência. Agora bem, que é o que nós, como cristãos, devemos ter? Que a Escritura fala, sempre quando a mim me fala, o anticristo é tal político, eu sempre faço uma pergunta simples, que eu creio que é muito poderosa. Se esse é o anticristo, mostra-me a trajetória desse espírito, porque o apóstolo fala que desde o princípio o espírito anticristo já está operado na terra, ou seja, ele vai em paralelo com o Espírito Santo. Então, se ele está desde o princípio da igreja, ele está trabalhando através de instrumentos. O Espírito Santo trabalha através de instrumentos de carne, e o anticristo não é diferente. Ele também trabalha através de instrumentos de carne. E se nós temos esse olhar, nós vamos a perceber. E outra coisa muito importante, ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Incluso ele é tão conhecedor da palavra, melhor que muitos cristãos, porque ele precisa usar um sofisma, um artilúgio, tudo isso. Então, aí é importante muito o fecho esse ressaltar, que a palavra Cristo também é ungido. Se nós falamos em português, ungido. Então, são falsos ungidos. Sim. São ungidos. Sim. Poder, então, né? Igreja, são ungidos. Se me pergunta, tem ministério? Eu creio que sim, tem ministério dado por Deus. Só que ele torce a palavra porque ele é um anticristo, um antipalavra, porque Cristo também é na palavra, é verbo manifestado em carne. Sim. E se eu encontro a palavra, estou indo em contra de Cristo, autor da palavra. Exatamente. E esse é o ponto que eu ia focar. O anticristo, na verdade, ele é uma figura, mas ele manifesta um sistema. E aí é como eu estava dizendo, o sistema já está sendo preparado e como o pastor Mano Salva disse, ele já é preparado desde o princípio, desde que Jesus começou a trabalhar pelo Espírito Santo. E claro que antes também, mas nós estamos focando aqui no período, nessa nova era, ele já está atuando. Pode falar, Graça, pode perguntar ou falar. Só uma analogia para ver se meu raciocínio está certo. Então, se assim como o Espírito Santo ele usa as pessoas para, através obviamente, do Espírito Santo ali trabalhar, fazer o que deve ser feito com relação à vontade de Deus. Então, se o anticristo é aquele que nega a Jesus, é aquele que se deixa levar as coisas que são do diabo, assim, aquele que se deixa usar pelas coisas do inimigo, é mais ou menos isso? Sim, na verdade ele é... Quer falar, pastor? É o espírito da desobediência, quer dizer, o oposto, né? É o oposto. Então você tem o Espírito Santo e o espírito da desobediência. Incluso ele não necessariamente ele não nega Jesus. Sim. Usa Jesus, a palavra, porque ele não vai enganar. Ele quer enganar, se é possível, Os escolhidos. E por que vai enganar a mim? Se não é com a palavra. Ele precisa torcer a palavra. Torcer a palavra. Ele não precisa negar, ele não precisa dar mole, como falam em brasileiro. Sim. Nesse sentido, nós estamos falando dos muitos anticristos, tá? Porque aí nós vamos falar na semana que vem sobre o anticristo mesmo, aquele que... Não, sim, tem o anticristo. O anticristo tem a figura que se manifestará no futuro, mas o que o pastor está falando aqui, nós estamos comentando, é sobre o espírito do anticristo. É o que João diz em 1 João, que nós lemos, né? Muitos anticristos já estão atuando, né? Se eles não tivessem em nós, não teriam saído do nosso meio. Então é mais ou menos... Sim, pode falar. Sim, exatamente. E esses, a gente pode ir um pouco além ainda, porque esses, na verdade, eles estarão tão
tão, como Paulo diz, uma disposição mental reprovável, que eles acharão que estão fazendo a coisa certa, mas eles estarão, entendeu? E é aquilo que a gente falou, o ministério pode até ter, mas está sendo deturpado, está sendo utilizado pelo próprio ego, né? Que é o espírito do nosso tempo, é esse ego, é o querer. E aí existe essa comparação, né, do anticristo, ele vai querer se colocar num lugar de destaque. E o espírito do anticristo está em todos aqueles que querem esse lugar de destaque, querem ser ungido, que querem ser o rosto do cartaz, que querem ser o nome maior, que compram a política, que se envolvem com todas as maracutaias, que querem o poder a todo custo, em nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, desculpa, tem alguém aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Pode ler, pastor. Assim, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. Esses amigos que andam enganando. Desde a igreja primitiva, né? Sim, Já existiam. sim. Marcião, né? Marcião escolheu os textos, né, precisos, né? Marcião, Marcião, né? Ele dizia, a relação não é boa. Ele, Marcião, quem foi que te gerou? Ele falou assim, ó, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição no dormir. Quer dizer, por avareza, grana, dinheiro, pelo da prosperidade, entrou nesse mundo e com todo. E já tem tempo, né, pastor? Tem décadas, né? Não é de agora. É importante, agora que ele está falando isso, estão aqui, são reforçados. Sim, fica à vontade. Certo? Esse espírito usa pessoas, tudo isso como você ha desenvolvido, e como a irmã perguntou, que você aclarou muito bem, ao final ele se encarna em um ser, sim, que vai ser anticristo por excelência para executar a parte final. Esses são preparativos. Isso é exatamente, não estamos lembrando. Mas eu queria falar que nós, agora que o pastor falou de prosperidade, não vamos falar de nomes, mas do espírito. Hoje, já essa pessoa que fala de prosperidade, já não estão falando de prosperidade depois da pandemia. Agora a mensagem é: tu tem que sentir-te contigo mesmo. E isso é uma coisa que não temos que perceber, porque aí está utilizando uma russa na palavra, que são ingleses. Você é o ponto fraco de Deus, né? Tem essa pregação aí. Vamos tomar cuidado, porque eles vêm e você vê que eles acumulam milhões. E o interessante é que o Pedro fala assim, ó, houve entre o povo falso e haverá entre vós também. Exatamente, né? Ou entre vós também. E nós temos que tomar cuidado pra gente também não começar a se enganar, né? E aí, irmãos, como nós já estamos encaminhando pro final, e semana que vem, Graça, eu vou falar sobre o anticristo. Quiser trazer dúvidas, aqui foi só uma introdução, tá? Na verdade, a proposta hoje foi falar sobre o anticristo, mas... Não, pastor, não é isso não. Muito pelo contrário. Tá bom, irmão. Não, pode. Vai segurar mais um pouquinho ainda. A minha preocupação, irmãos, foi trazer exatamente esse retorno à vontade. Então, porque se eu fico falando da pessoa do anticristo, né? Tá bom, mas o que isso interfere na minha vida cristã hoje? O que o Apocalipse fala para mim hoje? Né? Além do futuro, que nós sabemos que as profecias, né, muitas delas são futuras, o que o Apocalipse fala para mim hoje? Então o espírito do anticristo, como bem falou os irmãos, tem que ser o foco. Quando nós falamos do anticristo, nós estamos no contexto do espírito do anticristo e não do anticristo, apesar dele poder se manifestar a qualquer momento. Não, pastor, fica à vontade. Como está a introdução do Apocalipse, tem vários posicionamentos: historicismo, futurismo, preterismo baseado. Uma falha entre aspas, porque não é falha,
porque eu sou dispensacionalista. Por lo tanto, temos a escola do futurismo. Mas uma falha que nós temos dentro do futurismo é isso, que como tudo está além, eu não me interesso em o que você está fazendo hoje. Exatamente. Como está trabalhando o Apocalipse hoje, que é a revelação de Jesus Cristo. A conotação que você lhe deu foi muito interessante. E eu diria, em las próximas, batam essa tecla. Porque é muito importante esse livro. É a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, se eu quero conhecer a Jesus Cristo hoje, é através do Apocalipse. Agora, ele é futurista, independentemente da escola, futurista, mas está trabalhando hoje, sim, você colocou o espírito de anticristo, está trabalhando hoje. Exatamente. Quando vai ser a completude, ninguém sabe, mas já Sim, sim. Estamos na precursão em el trabalho de uma plataforma. Fala, irmã Rosa. Desse espírito do anticristo. Aham. Contudo, que Deus que seja anunciado o nome de Cristo. Uhum. Mas no meio desse povo aí, do espírito do anticristo, eles podem pregar Cristo, ele pode falar de Cristo. Uhum. Né? E no meio desse povo pode haver salvação? Depende do indivíduo. Depende do indivíduo, de como ele recebe a mensagem, de como ele interpreta e de como ele tem uma vida em comunhão com Cristo. Então tudo depende. Existe salvação em outros lugares? Depende daquilo que a pessoa segue de acordo com o Evangelho. O Evangelho salva, não é o templo, não é o local. Cristo seja anunciado. Seja anunciado, exatamente. Ali é um contexto que Paulo traz. Mas Assim como o Espírito Santo trabalhou nele e mostrou para ele a verdade de Cristo, depois o mesmo Espírito Santo continua mostrando para ele que há coisas erradas no caminho. E ele vai, o próprio Deus conduz ele. Eu estava falando hoje, eu ia falando, não terminei. Se você ver a fábrica de um carro, por exemplo, ele demora 66 horas quando ele entra no começo da linha lá, até ele sair no final da linha. Nesse período que um vai pôr uma coisa, não pôr outra outra. Eu entendo que algumas igrejas é o começo da linha, viu? Mas o final da linha que é o problema. É a forma de você entrar. Nesse mesmo sentido, porque a pergunta dela é muito, mais que interessante, é muito importante. Nós também temos que revisar dentro desse espírito do anticristo, que nós chamamos de pragmatismo. Muitas igrejas aplicam o pragmatismo. Não importa, o importante é que a pessoa confiesse a Cristo. Olha, o importante é que a pessoa confiesse a Cristo. Nós temos que ter muito cuidado, porque mesmo o apóstolo Paulo fala que os materiais com que nós vamos construir de aí para frente são importantes para trazer a pessoa. Então, eu posso finalmente ter um ministério próspero e ao final o Senhor falar sobre que materiais você construiu. Exatamente. Você está lascado, rapaz. Não serve para nada. Exatamente. Estou aprendendo o que é isso. Então, é muito importante sobre que material eu converso a Cristo. Sim. E nós vamos falar, ó, aproveitando o gancho, nós vamos falar sobre os materiais na terceira aula, tá? Nós vamos pegar 7 igrejas e vamos ver os elogios e as advertências de Cristo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso também. Então, já para encerrar, irmãos, que já passou das 9 horas. Pede mais um mês de férias. O Apocalipse é bom por isso, né? Então, e assim, irmãos, é o que eu estava dizendo. A dúvida é importante, por quê? Porque se, voltando a João 4, se não tivesse havido a dúvida da mulher, dá-me sempre dessa água, nós adoraremos nesse monte ou no outro. Jesus não teria ensinado, talvez, e nós não teríamos, é claro que estou falando talvez em contexto humano, tá? É claro que Jesus ele iria ensinar, mas nós não teríamos aquela resposta bela que foi dada a uma pessoa, isolada, enquanto os discípulos estavam na cidade, Jesus conversando com uma mulher, que isso era proibido para um homem, né? No status de Jesus conversar com a mulher, discutindo teologia com a mulher e ensinando para ela a verdade. Então as perguntas são importantes. As perguntas, e boa parte do livro,
Eu escrevi através de perguntas. Os irmãos liam o livro e falavam, Vitor, aqui eu não entendi muito bem. E aí eu ia me aprofundar e surgiam mais algumas páginas de compreensão. Então, não tenham medo de dúvidas, irmãos. Não tenham medo de perguntar. Perguntem mesmo, porque é através da pergunta que nós seremos edificados pela verdade. Não, eu vou confessar uma coisa pros irmãos. Eu tô aqui no outro quarto chorando, porque é de verdade, irmãos. Eu tenho medo do Apocalipse. Não, eu tô sendo sincera, irmãos. Quando eu era mais nova, eu aprendi e assim, eu temia o Apocalipse em si. E aí vocês falando, eu tô ficando mais nervosa, porque no caso, o anticristo, ele vai parecer ser de Cristo, mas na verdade ele não é. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Tá bom. É porque já é o próximo passo falar do anticristo, entendeu? Então eu vou pegar essas questões e vou fazer os paralelos, como... Deixa pra semana que vem, que agora a gente já tá encerrando. A gente já tá encerrando. Não, qualquer coisa manda zap. Que eu antecipo o assunto aí. Então vamos lá, gente. Ó, só pra encerrar aqui, nós estávamos falando sobre o aborto, né, sobre essa guerra cultural, sobre essa desconstrução. E uma última, né, desconstrução que nós temos visto é a estrutura da família. Essas ideologias que têm surgido, elas têm tentado desestruturar a família, invertendo os papéis, tornando a família pertencente ao Estado. As pessoas querem denunciar ao conselho tutelar a forma com que você cuida do seu filho, a forma com que você ama o seu filho. Claro, eu não estou falando de violência, estou falando dos pais que amam seus filhos, tá? Porque existem os pais que maltratam os filhos, e de fato esses precisam ser denunciados mesmo. Mas o Estado, ele quer comandar a estrutura da família. E nós não podemos deixar com que a mídia, com que o Estado, com que quem quer que seja, a não ser as Escrituras, e nós, através da interpretação da Escritura, então nós vemos em Hebreus dizendo que nós devemos disciplinar os nossos filhos, que nós devemos ensinar em Provérbios os nossos filhos, as crianças, no caminho enquanto andamos. Ensinar no caminho não é falar e não fazer, é dar o exemplo, é dar o testemunho. Então o testemunho é importante. E nós devemos fazer com que os nossos filhos olhem para nós, que são os primeiros heróis que eles enxergam, e olhar em nós uma pessoa cristã que dê exemplo, que não dê uma ordem e faça outra, que não fique falando para ele não ficar o tempo inteiro no celular, preso, porque esse ficar preso, estar preso, nas mídias, isso são estudos, né, e aí clinicamente falando agora, eles têm afastado as crianças do convívio social, têm deixado as crianças mais em casa. E eu até estava falando com o pastor, né, que esse é um dos motivos também que as pessoas estão deixando de frequentar os cultos. Porque elas estão mais presas, elas estão mais deprimidas, elas estão mais ansiosas. Porque as telas têm feito isso conosco. Então não adianta também eu ficar falando para o meu filho não fazer e eu tô o tempo inteiro no celular, angustiado aqui, querendo responder. Então que nós venhamos a ser exemplos, né, daquilo que nós ensinamos, que nós venhamos a ser praticantes também. E isso tudo de acordo, baseado no Evangelho, né? Porque não são os famosos do YouTube, não são os programas que precisam trazer uma paz para o nosso coração. É o Espírito Santo, enviado por Jesus, que precisa pacificar a nossa alma. E ele é poderoso, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele continua trazendo paz, ele continua trazendo alegria para as nossas vidas. Que nós venhamos a buscá-lo. E eu... Pode falar, pastor? Não, é isso que você está falando. Na semana, há 15 dias atrás, foi domingo passado, eu estava conversando com os jovens, e aí, no caso do Efésios capítulo 6, que é o primeiro mandamento com promessa, o filho honrar o pai e a mãe e tal. Uhum. Aí eu fui questionado com o versículo 2, mas também disse que o pai não pode provocar ainda no filho. Exatamente. E que até o conselho tutelar, se fizer isso, não sei o que e tal, os filhos pegando e tal, né? Porque é dizendo que o meu pai é chato, o meu pai me bate, o meu pai não sei o que e tal. Só que o texto lá diz assim: vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e tal. Quer dizer, provocar a ira no filho é você deixar ele solto, é você deixar ele, porque você vai abrir um caminho para ele, qualquer inimigo, trabalhar a vida dele. Então o segredo está, que corrigir meu filho, a Bíblia é cheia disso. O filho que é entregue a si mesmo, ele é um problema ao pai, que a mãe e o pai tem que corrigir o filho, pode usar até a vara, como não Sim. dá. Agora, como é que pode ser isso? Eu vou ir lá e irritar meu filho, porque eu vou cair no meu filho, porque eu corrigi ele. Sim. É que hoje o filho chama assim, meu pai é chato, meu pai não quer que eu faça isso, meu pai não quer que eu vai corrigir e tal. Na verdade, o texto está dizendo exatamente isso. Ó, vós, pai, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina da palavra. Pastor, duas coisas já para encerrar, e já vou ler 1 Tessalonicenses para encerrar. Duas coisas que aparecem na clínica como trauma, em sua grande parte. São filhos completamente ansiosos porque são muito castigados, são oprimidos pelo pai. E filhos que não têm a criação, que são soltos, que fazem tudo o que querem. São esses dois casos que mais aparecem. Então, para encerrar, Eu não sei, pastor, não sei quem escreveu, mas não sei quem foi o autor dessa frase. Ele disse assim: quando eu corrijo, uma criança corrigida hoje é um homem educado no futuro. exatamente. Também diz o Hebreus 12, ele diz assim, o 12:11, quer dizer assim, e toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quer dizer, ninguém gosta de ser corrigido, mas no futuro produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E quem não é corrigido pelo pai, Hebreus 12:11. quem não aceita a correção, né? Então, o amor, ele corrige, ele disciplina. E para encerrar, irmãos, este assunto, 1 Tessalonicenses 4, eu já passo para o pastor. Paulo, ele está falando sobre aqueles que estavam em ignorância, em desconhecimento, sobre aqueles que morrem. E ele vai falar sobre o retorno de Jesus, sobre o fim dos tempos. E ele encerra no verso 18 dizendo assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e a escatologia, o estudo sobre o fim dos tempos, que é um novo começo, é um consolo para nós. O retorno de Jesus é um consolo para nós. E Apocalipse, capítulo 1, se você quer saber uma descrição, a descrição mais detalhada sobre Jesus, vá para Apocalipse 1, a partir do verso 12. Você vai ver que João contempla Jesus, e ele cai como morto, e dali ele recebe as revelações. Então, eu encerro essa aula, espero vocês na próxima sexta-feira. Vamos falar sobre a atuação sobrenatural do Apocalipse, como Deus age, como o Satanás está agindo, como o Filho age, como as duas testemunhas, enfim, vamos falar um pouco sobre o Anticristo e vamos fazer a aplicação.